Meus irmãos, que alegria estar com vocês nesse 20º aniversário da igreja. Quanta coisa mudou desde que nós estivemos juntos há 20 anos atrás, lá naquela laje. Eu me considero campista, se bem que eu sou de uma campus ainda raiz, porque Campos está assim mais globalizada, mudada. A Campos que eu conheço, ou a Campos que eu conheci, as pessoas falavam assim: vai reto toda a vida. Falava assim. Ou falava assim: vai lá na frente e faz o rodo. Também falava assim: e vem o ônibus. Falava assim, não é? Às vezes eu entrava no ônibus e falava assim: o trocador está descosta. Ouviram alguma coisa assim? Antigamente falava assim aqui. Falava assim também. A mãe às vezes falava para o filho: você não me tira essa lambreta dos pés. Enfim, a campus que eu conheci era uma campus bem raiz, a campus que estamos hoje aqui é uma campus bem globalizada, cosmopolita e, por assim dizer, também a Igreja Batista Reformada nesses 20 anos mudou bastante. Desde aquela laje para essas dependências aqui tão bonitas, é sinal de que Deus esteve com vocês, cuidou de vocês. Amém? Gente, nós vamos falar aqui nessa noite, amanhã, de manhã e à noite, o tema Irmãos diante da graça, o amor divino e as sombras do coração. E a nossa palavra de hoje está a partir de Gênesis capítulo 4. Quero convidar você a abrir. Gênesis capítulo 4, os versos de 1 a 16. Se você puder, eu queria te recomendar assim, a manter o texto bíblico aberto para a consideração expositiva da noite. Vou fazer uma exposição gradativa do texto bíblico. A palavra de hoje tem como título Quando a graça no outro nos confronta. Queria começar lembrando uma história no século XVI, a história de duas irmãs, e essa história mudou o Ocidente, mudou o lado de cá do mundo. Mary Tudor era filha do rei Henrique VIII com a rainha espanhola católica Catarina de Aragão. E Mary Tudor era católica. E após a morte do seu meio-irmão, ela recuperou o trono e ela tornou-se rainha dos ingleses, rainha dos britânicos, tornou-se Dona Maria I. Ela era chamada de Maria Sanguinária. O nome já diz alguma coisa. E ela tinha uma meio-irmã chamada Isabel. Na verdade, nós chamamos Elizabeth, que era herdeira protestante, criada longe da corte e frequentava um circuito diferente daquele que Mary frequentava e, portanto, a sua irmã tinha para com ela imensa desconfiança. E a popularidade crescente de Elizabeth entre os protestantes foi vista como ameaça política para a Rainha Maria. E aí o que aconteceu? Elizabeth foi acusada de conspiração. A Rainha Mary mandou prendê-la na Torre de Londres, isso foi 18 de março de 1554.
Elizabeth ficou detida por 2 meses na Torre de Londres e depois ela foi mantida em prisão domiciliar em Woodstock Palace por quase 1 ano. Dona Maria I tinha medo e até inveja da popularidade de Elizabeth. Era uma forma de ressentimento político, de insegurança dinástica. Isso porque Elizabeth era jovem, fluente, encantadora, e ela atraía simpatizantes que resistiam às políticas religiosas de sua irmã, o que despertava ali ciúmes, receios de perda de poder. A rainha Mary, em várias ocasiões, considerou eliminar ou neutralizar a figura simbólica de sua irmã. Mas o fato é que, no final, Elizabeth tornou-se a rainha Elizabeth I. E com um dos reinados mais duradouros e admirados da Inglaterra. E, posteriormente, a rainha Elizabeth organizou a exumação do corpo de sua irmã Mary, para que ela fosse sepultada ao seu lado, simbolizando ali uma reconciliação simbólica após a morte. Por que eu trago essa história? Porque isso mostra o alcance real de ressentimentos entre irmãos. Até onde algo assim pode ir? Qual o alcance que algo assim pode ter? Então, não é algo da literatura, não é algo da ficção, mas da realidade. Nós estamos aqui em Gênesis 4, que não é apenas a história de um crime, mas é uma narrativa de como um ser humano pode ser confrontado de uma maneira muito incômoda com a graça de Deus, sobretudo quando essa graça brilha no outro. Caim e Abel trazem ofertas a Deus. Abel é aceito, Caim não. E a reação de Caim nos expõe, porque o maior escândalo para o coração orgulhoso não é, em rigor, o juízo, mas a graça. Especialmente quando ela atinge o outro primeiro. Então, essa história aqui nos mostra quando a graça de Deus favorece o outro, revela o que há em nosso coração. E Deus, em sua misericórdia, nos interpela antes de julgar. O que vou fazer é dividir esse texto em 4 partes. A primeira é a graça que distingue e provoca. Segundo, a graça que adverte e orienta. Terceiro, a graça rejeitada é o sangue que clama. 4, a graça que restringe e preserva. E a parte final da minha palavra ficará com uma seguinte pergunta: como o coração humano reage quando a graça de Deus favorece o outro e o que Deus faz diante dessa nossa reação? Vamos ler inicialmente os versos de 1 a 5 do capítulo 4. Coabitou o homem com a Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Observe aqui o nascimento e os nomes. Eva atribui o nascimento de Caim à ação do Senhor e, de fato, ela parece exultar-se mais no filho mais velho. O nome Caim vem de uma palavra que significa obter, adquirir, caná. E Abel significa vapor, rebel. Ou seja, um nome quase profético da brevidade e da fragilidade. E esses dois homens, irmãos, seguem caminhos diferentes. Caim lavra a terra. Abel cuida dos rebanhos. E agora chega o momento em que eles dois vêm fazer a sua oferta. É a primeira vez que se faz referência à oferta desde que o ser humano foi expulso lá do jardim. Abel oferece das primícias e da gordura o melhor, diz o texto. Caim oferece do fruto da terra e a linguagem bíblica não traz aqui qualquer ênfase qualitativa na sua oferta. E o texto diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim não atentou, não necessariamente por um favoritismo gratuito, mas por um discernimento espiritual, porque a palavra de Deus já diz, lá em Hebreus 11, verso 4, que Abel chegou com fé, que Abel chegou com confiança, trazendo uma oferta de sacrifício pelo pecado, trazendo holocausto. E aí o verso 5 diz que Caim, vendo isto, irou-se, e aí você tem o semblante decaído aqui de Caim. A expressão hebraica indica um rosto que cai, um reflexo exterior de uma frustração interior. E eu quero que você observe aqui, porque nós somos reformados e cremos na graça, e agora eu gostaria de chamar a sua atenção para esse fato de que a graça dada ao outro provoca Caim, não ao arrependimento, mas ao ressentimento. Se o orgulho é tristeza por não ser o centro, como diz Agostinho nas Confissões, o orgulho é tristeza por não ser o centro, o sentimento aqui, esse movimento que experimenta Caim, é uma tristeza pelo bem do outro. Ou seja, ele não está feliz com o bem do seu irmão. E é assim que Deus vem encontrar Caim com o seu rosto caído. Veja agora os versos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A pergunta aqui, veja, Deus interroga Caim, e a pergunta é pedagógica. Ela não é necessariamente acusatória, ela é bondosa, ela é
ela é perscrutadora, ela é didática. Por que andas irado? É Deus, por assim dizer, dando uma chance. A graça de Deus aqui é preventiva. Ele vem e faz esse movimento. E aí observe que no verso 7 diz: se procederes bem, a ideia aqui é que a aceitação estava ao alcance de Caim, que aquele favor de Deus não era necessariamente arbitrário, mas vinculado a uma disposição de arrependimento, a uma posição de quebrantamento no coração. Ele não encontrou em Caim um coração quebrantado, arrependido. E aí o Senhor vai dizer: olha, o pecado jaz à porta. Aqui é mais ou menos a imagem do pecado como se for assim uma fera que está agachada, como se fosse um felino, um leão ou uma pantera. É uma imagem vívida, ou seja, o pecado está como se fosse um felino espreitando. Ele deseja dominar, mas Deus exorta: cumpre a ti dominá-lo. Interessante isso, porque Deus reconhece essa luta interna de Caim, mas também a sua responsabilidade. Cabe a ti dominá-lo. E essa graça de Deus que não apenas nos perdoa, ela nos adverte, ela nos instrui, ela nos chama a dominar o mal antes que esse mal floresça. Essa graça que não corrige antes do colapso seria uma conivência. Mas a graça de Deus é misericórdia pedagógica. Ele vem, antecipa e diz: o pecado jaz à tua porta, sobre ele você deve dominar. Mas aí, veja, acontece o contrário. Vamos ver os versos de 8 a 10. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Caim fala com Abel: vamos ao campo. Provavelmente houve conversa naquele trajeto, que ele disse: nós não sabemos. Disse: vamos ao campo. Ele leva o seu irmão. E você tem agora o primeiro homicídio premeditado. Nascido, observe, de um ressentimento contra a graça de Deus. Um ressentimento contra a graça de Deus na vida do irmão. E aí vem a voz de Deus: onde está Abel, teu irmão? É um eco de Gênesis 3. Adão, onde estás? E agora novamente esse Deus maravilhoso vem e pergunta: Caim, onde está teu irmão? Esse Deus que busca o culpado. E Caim responde com cinismo e com negação de responsabilidade. Ele diz: sou eu o guardador do meu irmão? E a voz do sangue
diz o verso 10, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue clama da terra. Justiça não silencia. O sangue é testemunha. E essa cena prepara aquele contraste neotestamentário do Novo Testamento, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue de Caim clama desde a terra, e o Novo Testamento dirá que o sangue de Jesus clama coisas superiores. Eu volto a isso mais ao fim. Abel é tipo de Cristo, morto injustamente por causa de sua fidelidade. E Caim é o tipo do homem religioso que odeia a graça verdadeira. Agora vamos ver os versos de 11 até 16. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Vem a maldição e o juízo. Caim é amaldiçoado desde a terra. A própria criação rejeita seu trabalho. Ele que era lavrador. A maldição agora toca o labor e o sustento dele. E aí vem o clamor de Caim: é maior a minha culpa do que posso suportar. Ou é maior a minha culpa, outra versão dirá, do que se pode perdoar. E ele teme ser morto por outros. Ele teme. Ele teme que a fama dele como homicida, fratricida, na verdade, alguém que matou a sangue frio ali seu irmão, isso corra, e ainda mais que o juízo de Deus venha sobre ele, que ele então venha experimentar uma morte terrível. Aqui a consciência de Caim da sua vulnerabilidade. Mas é interessante, não há necessariamente arrependimento. Ele tem consciência da sua vulnerabilidade, ele tem medo de ser morto, ele sabe a gravidade do seu pecado, do seu crime, mas não necessariamente se arrepende. E ele diz: alguém vai me matar? Mas há um sinal e a contenção da violência. Deus marca Caim, não sabemos que tipo de marca, é melhor não ficar especulando, a Bíblia não dá essa clareza. Mas é um sinal de graça restritiva, que impede que o mal se multiplique com vingança. Caim é afastado, mas não exterminado, a ponto de o verso 16 dizer que ele passa a viver como errante, ou vagando em Nod. Mesmo após rejeitar a advertência e cometer o crime, Deus ainda freia a degradação total. É uma graça. É um tipo de graça. Não é a graça salvadora, mas é graça.
É graça do princípio ao fim. E agora chegamos à pergunta: como o coração humano reage quando a graça de Deus favorece o outro e o que Deus faz diante dessa reação? Essa pergunta nos confronta diretamente. Ela ultrapassa o caso de Caim e alcança todas as vezes em que o nosso semblante se altera ao ver o favor de Deus repousar sobre alguém ao nosso redor. O texto nos mostra que a graça de Deus é um espelho incômodo para um coração autocentrado. Dias atrás nós tivemos lá na igreja um encontro de crianças. E os líderes do nosso ministério infantil, eles vieram e pediram: pastor, sente-se lá e responda as perguntas das crianças. Foi um momento muito interessante. E me sentei ali com elas e as perguntas das crianças foram impressionantemente desconcertantes, das mais difíceis. Difíceis. E eu respondi algumas, mas uma menina lá de 9 anos, 8 para 9 anos, ela não teve a pergunta dela respondida, sorteada. E ela chegou no pátio depois, no culto, domingo, e ela falou assim: pastor Jesus, tinha uma pergunta que o senhor não pôde responder. E eu falei: pode então fazer. A Bíblia fala que Deus vai dar um galardão lá no céu. Quer dizer, então, que algumas pessoas terão ali um galardão. A Bíblia fala que vai ter um galardão grande, um galardão pequeno. E eu disse a ela assim, ela tem um apelido, chama Gigi, vem cá. Hoje, quando a gente vê o bem que Deus faz a outra pessoa, a gente se entristece. Porque nós somos pecadores. Quando a gente vê a graça de Deus sendo estendida a outros, a gente se entristece. Mas quando chegar lá no céu, vai ser o contrário. A gente vai ver o que Deus fizer na vida do nosso irmão e nós vamos nos alegrar muito. Nós vamos estar libertos desse peso e nós vamos ficar muito contentes porque Deus abençoou muito ele. Ela baixou a cabeça, fez assim e disse: obrigado. Eu sei o que está no coração dela. O que eu faço quando Deus abençoa alguém que me confronta? A graça no outro pode provocar em nós duas reações: adoração ou comparação. Se o coração está voltado para Deus, louva. Mas se está voltado para si, fecha. E essa é uma situação bastante comum. Alguém é elogiado em público e o colega ao lado começa a procurar defeitos no elogiado. Isso revela mais sobre aquele que está criticando do que sobre o elogiado. Concorda? Como eu reajo quando a minha entrega não é aceita como eu esperava? Caim queria ser aceito do seu jeito. Quando Deus não se agradou, ele sentiu-se injustiçado. Mas Deus não aceita ofertas sem um coração quebrantado e contrito, casado com fé. Sacrifícios sem arrependimentos são como flores sobre um túmulo, belos, mas sem vida.
Como eu reajo quando a minha entrega não é aceita como eu esperava? Em terceiro lugar, eu estou disposto a ser corrigido por Deus ou eu prefiro culpar o outro? Veja a advertência de Deus. É uma forma de graça. Deus vem a Caim e estende a expressão de graça. Mas Caim preferiu matar Abel a confrontar a si mesmo. Isso também se vê hoje. Quando atacamos quem nos expõe, pela obediência que revela a nossa tibieza, a graça que nos corrige é mais amorosa do que o silêncio que nos deixa cair. E Deus vem e antecipa, Deus vem e adverte, Deus vem e fala. Isso é bondade de Deus. Estou disposto a ser corrigido por Deus? Ou eu prefiro culpar o outro? Como eu lido com o contraste entre o favor divino e as minhas expectativas frustradas? É aqui que surge uma palavra chamada amargura. A expectativa frustrada, e todos nós temos expectativas. Todos nós temos desejos, todos nós temos sonhos. E a expectativa frustrada, sem humildade, sem quebrantamento, vira amargura. A amargura é um ressentir, é um sentir que se repete. E por isso alguém disse que o ressentimento é adoração, mas é a adoração do eu ferido. O ressentimento do eu ferido. Como eu lido com o contraste entre o favor divino e as minhas expectativas frustradas? Como eu lido quando os meus ideais, quando eu lido com a minha expressão de espiritualidade, ela não vai tão bem quanto eu esperava, eu imaginava? Como eu lido com isto? Quando a graça me confronta, eu fujo ou eu me prostro? É interessante esse texto porque Deus chamou Caim ao arrependimento antes do julgamento. Deus chamou Caim ao arrependimento antes do julgamento e esse chamado ecoa até hoje. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. E esse convite ainda está de pé. Então, nós precisamos discernir se há esse semblante decaído em nós, fruto dessa frustração espiritual não resolvida. Nós devemos ouvir os avisos da graça com seriedade. A palavra nos confronta por amor. O Senhor vem nos confrontando, o Senhor vem nos visitando, o Senhor vem falando. E como é que nós temos respondido às visitações, às advertências do Senhor? Nós somos chamados a celebrar a graça de Deus na vida dos nossos irmãos, na graça de Deus na vida do outro.
em vez de suspeitar ou sabotar, nós temos uma cultura de comparações. Mas Deus não necessariamente nos mede pelos outros. Deus nos mede pela fidelidade ao que nos foi dado. Ao que deu 5, mede por 5. Ao que deu 2 ou 3, mede por isso. Ao que deu apenas 1, mede por isto. O Senhor está pedindo que nós sejamos fiéis e contentes nele. O desfecho disso aqui poderia ser alguma outra coisa muito bela. Mas se tornou a primeira grande tragédia, ou a primeira grande tragédia pós-queda. Nós precisamos reconhecer que a graça que salva é aquela mesma que confronta, é aquela mesma que governa, e ela exige resposta. Sabe, irmãos, a graça de Deus, ela é como a luz acesa em um quarto escuro. Ela revela beleza e ela revela bagunça. Nós ainda, Nadir e eu éramos membros aqui na segunda igreja e fomos uma ocasião a um retiro de carnaval, por ocasião do carnaval, lá no Imbé. Chegamos ali à noite, não tinha luz, entramos naquela casa, esticamos ali os nossos colchões, era assim, antigamente era assim. É aquela Campos Raiz que eu falava lá no início. E aí nós deitamos ali, mas aquilo tudo muito escuro. No dia seguinte, quando nós abrimos aquelas janelas e o sol entrou, imediatamente nós vimos o quanto aquilo estava sujo, empoeirado, precisando de uma limpeza. É porque a luz, ela revela beleza, mas ela também revela bagunça. E quem ama a verdade agradece. O apóstolo João diz isso. Quem ama as sombras se irrita. Sabe, irmãos, conta-se que um artista, ele pintou 2 quadros. 2 quadros contrastantes. No primeiro quadro, ele retratou Caim sozinho, num campo seco, sozinho num campo seco, ao pôr do sol, com o semblante obscurecido. Atrás dele, uma mancha escura no solo. Primeiro quadro. No segundo quadro, ele retratou uma casa iluminada, com uma mesa farta, onde vários irmãos se assentavam, celebrando juntos. E o pai os servia com alegria. E um visitante perguntou: que nome tem esses quadros?
O artista respondeu: o primeiro chama-se o rosto que caiu diante da graça. O segundo, a mesa de quem se alegra com ela. Irmãos, Caim escolheu o primeiro quadro. Mas a graça de Deus ainda nos convida ao segundo. E assim como Abel, Jesus foi o justo que ofereceu um sacrifício aceito por Deus. E como Abel, Cristo foi morto por causa disto. Mas o sangue de Cristo, diferentemente do sangue de Caim, não clama por vingança. O verso 10 diz: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Já Hebreus 12, 24 dirá que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao sangue de Abel. É porque em Cristo, o sangue de Cristo não clama por vingança. O sangue de Cristo clama por perdão para os seus irmãos. O sangue de Cristo clama por liberdade para os seus irmãos. O sangue de Cristo é graça para os seus irmãos. O sangue de Cristo fala coisas superiores ao sangue de Abel. Em Cristo, nós somos convidados não apenas a reconhecer a nossa culpa, mas a receber nova vida, aceitação verdadeira, um coração transformado. Em Cristo eu posso me alegrar com o galardão do meu irmão. Em Cristo eu posso me alegrar com a graça de Deus sobre o meu irmão. Em Cristo eu posso me alegrar com o favor de Deus sobre ele. Em Cristo eu posso ser transformado da minha meninice para essa condição adulta de dizer graças a Deus, e pedir ao Senhor que a mesma graça que alcançou o meu irmão também alcance a mim. Teria sido perfeitamente legítimo que assim Caim fizesse e dissesse a Deus: ok, Senhor, me ensina a ser um manso e humilde coração e aprender o que Tu queres para mim, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender que a graça de Deus, ao alcançar o meu irmão, me faça crescer, me faça refletir a graça do Senhor na minha vida. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. O convite continua válido e a mesa ainda está posta. E o ressentimento não precisa ser o fim. Nós podemos nos arrepender e nos alegrar com o que Deus tem feito, com o irmão ao meu lado. E permita que a graça de Deus transforme
o nosso semblante. Que a graça de Deus transforme a nossa ira em alegria. Que a graça de Deus transforme o nosso ressentimento em gratidão. Que a graça de Deus transforme a nossa tristeza em alegria. Vamos falar com o Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor nosso Deus, Tu és santo, Tu és justo, Tu és misericordioso. E a Tua graça brilha como luz que revela o íntimo. E quando ela visita alguém ao nosso lado, ela também nos visita para provar nosso coração. Livra-nos, Senhor, do espírito de Caim. Cura semblantes caídos. Ensina-nos a celebrar o bem que o Senhor faz a quem está do nosso lado. Dá-nos um coração que responde com humildade à Tua advertência. E que o sangue de Jesus, que fala melhor que o de Abel, seja o fundamento da nossa reconciliação contigo e da nossa reconciliação com os nossos irmãos. Em nome do justo perfeito, que morreu e ressuscitou para nos dar nova vida, é que nós oramos. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.